Por isso, pegue a sua Bíblia, o seu bloco. Glória a Deus, que bênção. Nós entendemos a missão que Deus nos deu e toda essa estrutura, tudo o que foi pensado e esse nome tem tudo a ver com aquilo que nós esperamos de você. Que você possa ser alguém que ecoe a palavra de Deus, que você possa ser alguém que ecoe os valores de Deus, que você possa ser alguém que ecoe a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Alguns meses atrás eu fiz uma visita guiada na NASA e eu pude acompanhar o processo de fabricação de alguns foguetes, e naquela mesma noite um daqueles foguetes foi lançado ao ar, e eu pude presenciar isso ali ao vivo, e foi muito importante para mim aquilo, para que houvesse uma expansão de consciência na minha mente. Em que sentido? Porque muitas vezes Deus nos dá alguns desafios e a gente pensa que eles são impossíveis. Às vezes Deus fala algo com você e você diz, é impossível de realizar, é impossível de acontecer, e ali eu pude ver que não há impossíveis. O homem é capaz de fazer muitas coisas e você precisa acreditar que aquilo que o Senhor tem falado com você, um dia vai acontecer. Eu trouxe essa caneca lá da NASA e ela fala assim, falhar não é uma opção. Nós não temos a opção de falhar, sabe por quê? Porque a missão pela qual nós estamos sendo enviados é uma missão que já tem garantia de vitória. Quando Deus fala para você fazer algo, Ele garante o resultado. Quando Deus te direciona, Ele garante o resultado, você não precisa temer. Abra sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 6, verso 6. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Pessoas Comuns Vivendo. Pessoas comuns vivendo histórias extraordinárias. E quem é que vai viver uma história extraordinária? Aqueles que decidirem se entregar. Aqueles que decidirem, sabe, o pastor Mateus hoje de manhã falou que a vida não reproduz a história daqueles que não se entregam. Que você possa se entregar para viver o sobrenatural de Deus. Ao longo dessa série de mensagens, nós temos passado por algumas temporadas, então nós temos uma grande série de mensagens, e ela é dividida em temporadas. A primeira temporada nós chamamos ela do plano perfeito, aonde nós trabalhamos ali os patriarcas. Depois nós chamamos a segunda temporada de efeito dominó, quando nós trabalhamos o efeito do pecado na vida do homem, e nós estamos exatamente na terceira temporada, que se chama as decisões que nós tomamos hoje, elas constroem o nosso amanhã. E dentro dessa temporada nós já falamos sobre a decisão de confiar em Raabe, a decisão de roubar a Deus que Acã teve, a decisão de mudar o roteiro da sua vida, nós aprendemos com Benaia, a decisão de se entregar, nós aprendemos com Débora, e hoje nós vamos falar sobre a decisão de obedecer a Deus. Vive uma história extraordinária quem obedece a Deus. E eu espero que o seu coração, de coração, eu espero que você esteja disposto a obedecer ao Senhor naquilo que Ele tem para a sua vida, amém? Juízes 6, verso 6, o texto diz assim: por causa de Midian, Israel empobreceu tanto, que os israelitas clamaram por socorro a Deus. O que é que você precisa saber em relação ao contexto desse texto? Bom, você deve se lembrar que lá em Gênesis 12, Deus chama Abraão com o propósito de formar uma família, formar um povo. De Abraão você tem Isaac, de Isaac você tem Jacó, de Jacó você tem as tribos de Israel, entre eles você tem um filho chamado José. José, nós aprendemos aqui de manhã, ele é vendido pelos seus irmãos e ele vai como escravo para o Egito, mas no Egito Deus o faz crescer, Deus o faz prosperar e Deus o coloca como governador do Egito.
O crescimento de José, ele é tão exponencial, que nem o cargo de governador existia naquele tempo, mas Deus cria um cargo para colocar o seu filho em evidência, em liderança, e José lá no Egito, então ele é usado por Deus para libertar o povo da fome e salvar a vida dos israelitas. Até hoje, em toda a história do Egito, nenhum homem fez o Egito prosperar tanto quanto José. Mas depois que José morre, a Bíblia diz que o povo se multiplica no Egito e eles são escravizados. Passado um tempo, Deus vai levantar então um homem chamado Moisés para libertar o povo da escravidão. Moisés vai até o Egito, liberta o povo e começa a caminhar com o povo pelo deserto. Mas por causa da dúvida do povo, por causa da falta de fé, por causa da incredulidade do povo, Deus faz com que o povo fique perambulando pelo deserto, até que toda aquela geração que não acreditou pudesse morrer, e somente a nova geração pudesse então entrar na terra prometida. E para isso Deus vai levantar um homem chamado Josué. Josué era um homem apaixonado por Deus. O texto diz que enquanto às vezes Moisés se apartava da tenda do encontro do Senhor, Josué nunca se apartava, porque aquele homem era um homem cheio da presença de Deus. E com Josué então o povo entra onde? Na terra prometida. E eles começam a conquistar cidades indestrutíveis, como por exemplo Jericó. Muros indestrutíveis, e nós aprendemos ali que enquanto a obediência destrói muros, a desobediência constrói muros aonde não tem. Enquanto o povo obedeceu, os muros caíram, mas quando o povo desobedeceu, eles vão enfrentar uma cidade chamada Ai, e eles são envergonhados e eles são humilhados. Esse povo volta para Deus, eles consertam a vida dele, e depois de conquistar então todas as cidades daquela terra, o povo agora vai escolher, cada tribo vai escolher o lugar onde quer morar. E o texto diz que enquanto Josué viveu, esse povo foi fiel a Deus. Enquanto Josué, aquele líder, estava ali, o povo prestava culto ao Senhor, o povo reconhecia ao Senhor, mas depois que Josué morreu, inclusive eles pararam de cantar aquela música, que é assim: vem com Josué lutar em Jericó. Eles se esqueceram de Deus, eles se esqueceram de tudo que Deus havia feito. E aí o povo começa então a adorar falsos deuses, o povo começa a se prostituir, o povo começa a fazer coisas dos quais Deus não se agrada. E aí o texto diz que durante 20 anos Israel é assolado, destruído. O maior inimigo de Israel era o seu próprio pecado. Não existia um povo mais poderoso que Israel, mas enquanto Israel permanecia em pecado, ele estava sendo destruído e assolado. E aí o texto diz que o povo começa a clamar a Deus por socorro, e Deus levanta quem? Quem Deus levantou? Antes de Gideão, Deus levantou Débora. E aí Deus levanta Débora como juiz, aquela mulher começa a exercer a sua influência na cidade. Ela chama Baraque e fala assim: Baraque, reúna os homens e vai, porque o Senhor já nos deu a vitória. Mas Baraque é um homem meio medroso, ele fala para Débora assim: olha, eu só vou se você for comigo, se você não for, eu não vou. E aí por causa disso, a honra que daria a Baraque é entregue a uma outra mulher que destrói aquele povo. E o texto diz que enquanto Débora viveu, o povo teve paz por mais de 40 anos. Mas depois que acaba esse período de paz, o povo volta a fazer as mesmas coisas.
Eles voltam a se prostituir, eles voltam a adorar falsos deuses, e aí mais uma vez o que acontece? Israel começa a ser assolado, Israel começa a ser confrontado, e o povo começa a entrar dentro de Israel, e roubar tudo o que havia ali, e o povo começa a sofrer de uma maneira muito pesada. E aí no fundo do poço, quando eles já estavam passando fome, dificuldade, eles clamam a Deus, e aí Deus levanta então Gideão. Deus levanta Gideão e fala assim para Gideão: olha Gideão, você vai fazer parte daquilo que eu estou fazendo. Eu vou levantar você e você vai ser um guerreiro, e você vai fazer a diferença. Só que Gideão, ele me lembra muito Baraque, porque ao mesmo tempo que Deus fala, você vai ser levantado e eu vou te dar a vitória, Gideão parece também ter muito medo, e ele fica pedindo várias provas para Deus o tempo todo, para Deus confirmar aquilo que ele estava dizendo. E eu fiquei pensando no quanto nós não somos parecidos com Gideão. O quanto eu e você não somos parecidos com Baraque. Se você não for no evangelismo, eu também não vou. Se você não vai no culto, eu também não vou. Se você não ora, eu também não oro. Se você não guerreia, eu também não guerreio. Eu fico pensando no quanto que a gente tem pedido provas e mais provas e mais provas para Deus, em relação àquilo que Ele já nos falou. E aí, querido, olhando para a minha vida, e olhando para a sua vida, olhando para a nossa igreja, eu tirei desse texto alguns aprendizados práticos, para que nós sejamos de fato usados por Deus, porque falhar não é uma opção. Nós não estamos num tempo onde as coisas estão fáceis, a tendência é as coisas piorarem. Nós não estamos em um parque de diversão, nós estamos em um campo de batalha. E da mesma forma que pela falta de homens naquele tempo, não a falta de homens, porque o texto diz que Baraque levanta 10.000 homens, mas pela falta de hombridade, Deus levanta uma juíza chamada Débora. Pode ser que Deus levante você na sua casa, para começar uma revolução. Pode não ter começado no seu pai, mas pode ser que comece em você, para alcançar as próximas gerações. Mas pode ser você também, Gideão, que Deus vai levantar nessa noite para fazer parte daquilo que Ele está fazendo. E para isso eu separei aqui alguns aprendizados práticos. E se você quer crescer em coragem e ousadia, eu aconselho você a anotar, para que você não possa esquecer nenhum deles. E o primeiro conselho que eu quero te dar, o primeiro aprendizado é: acredite no que Deus diz a teu respeito. Olha o que diz o texto. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Querido, se você olhar para o texto, você vai perceber que Gideão responde assim: se o Senhor está conosco, por que que isso está acontecendo? Por que que tudo isso está acontecendo com a gente? Aqui Gideão está duvidando daquilo que Deus está falando. Ele está questionando aquilo que Deus diz a respeito dele. E quantas vezes eu e você não fazemos isso? Eu imagino Gideão olhando ele no espelho, Deus dizendo: você é um guerreiro valente e poderoso, mas ele se olhava no espelho e ele falava assim: eu só consigo me enxergar como um covarde. Porque quando o anjo aparece para Gideão, ele está praticamente escondido. Ele salvou um pouco da colheita e ele está ali guardando aquela colheita, escondido dos seus inimigos. Mas eu entendo Gideão, isso também acontece comigo. Sempre que eu olho no espelho, eu vejo um cara meio barrigudinho, fora de forma, mas eu sei que isso não é verdade. Eu sei que quando Deus olha para mim, Ele vê aquele guerreiro da Idade Média. Aquela diz assim: Juan, eu queria ter a autoestima que você tem. Eu ensinei para ela como é que faz para ter essa autoestima, e eu vou ensinar para vocês também. Custa só R$279, brincadeira. Para você ter autoestima, basta você se olhar pela ótica de Deus. É muito simples. Você precisa acreditar naquilo que Deus diz a teu respeito.
Autoestima não é você se achar maior e nem menor do que os outros. Autoestima não é você se achar melhor do que as pessoas. Autoestima é você amar quem Deus te fez para ser, amar a vida que Ele te deu, amar a identidade que Ele te deu, amar o propósito que você recebeu. Eu sei que eu não sou a pessoa mais bonita desse mundo, mas isso não me abala. Agora, se você perguntar para o meu pai, para a minha mãe, o que eles pensam ao meu respeito, eles vão falar para vocês que eu sou a pessoa mais bonita que eles já viram nesse mundo. Mais do que o Rafael e mais do que o Renan, inclusive. Pode perguntar, você vai ver o que eles vão te falar. Se eu levar em consideração o que minha mãe fala a meu respeito, amanhã eu me inscrevo num concurso. Amanhã eu me inscrevo para ser modelo. Agora pensa comigo, se antes de Deus te criar, Ele sonhou com você, se antes de Deus te formar, Ele pensou em você, se Ele tem um projeto para a sua vida, se Ele te amou a ponto de dar palavras de ordem para que você viesse à existência, como é que eu e você podemos ter crise de identidade, crise de autoestima? O nosso problema é porque a gente está se olhando pela ótica errada. Acredite no que Deus diz a teu respeito. Você precisa nessa noite ouvir aquilo que o Senhor pensa a teu respeito. Você precisa perguntar para Deus assim: Deus, o que é que estava no teu coração lá na eternidade, quando o Senhor decidiu me criar? Quando o Senhor pensou na minha existência? O que foi que estava no teu coração, quando o Senhor disse assim: olha, que a Maressa possa ser gerada no ventre da sua mãe? Querido, pega isso para você, a diferença entre aquilo que você vê no espelho e aquilo que Deus vê em você, é porque você só consegue enxergar agora, e Deus consegue enxergar quem Ele te fez para ser, e aquilo que você será, se você permitir Ele trabalhar na sua vida. Essa é uma coisa que eu tenho pedido para Deus o tempo todo. Deus, me ajude a olhar para as pessoas e a enxergar nas pessoas, não aquilo que elas são naquele exato momento, mas aquilo que o Senhor as fez para ser, porque eu quero ser parte do seu instrumento para potencializar essas pessoas, para que elas vivam nada menos do que o projeto que o Senhor tem para elas. Quando Gideão olhava para o espelho, ele via um covarde, mas quando Deus olhava para ele, via um guerreiro valente e poderoso. Como é que você está se olhando? Como é que você está se enxergando? Como é que você está se vendo? Agora, o que é que Deus quer fazer através da sua vida? Quando Deus olha para você, o que é que Ele vê? Sabe o que Ele vê? Um filho amado, uma filha amada. Sabe, como pai, eu olho para os meus filhos com tanto orgulho. Como pai, eu olho para os meus filhos e não importa se eles estão descabelados, se eles estão com o cabelo penteado, eu acho eles lindos. Eu olho para os meus filhos e eu fico dizendo assim: são homens de Deus. Eu olho para os meus filhos e eu estou aqui torcendo por eles. Como é que você acha que Deus está em relação a você? Ele não está jogando contra você, Ele está a seu favor. Ele está dizendo: ei, eu estou aqui contigo, eu te criei, eu te fiz, eu te amo, vai para cima, não recua, o poder que você vai precisar está comigo, e o meu poder se aperfeiçoa justamente na sua fraqueza, em nome de Jesus. Acredite naquilo que Deus está te falando, acredite quem você é. O segundo aprendizado que eu tiro desse texto é que nós não devemos dar desculpas para Deus, em nenhuma hipótese. Olha o que Gideão diz: ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. E Deus mais uma vez fala o que com ele? Eu estou com você. Eu estou com você. Gideão aqui está se fazendo de vítima, ele está trazendo aqui várias desculpas para não fazer parte do que Deus estava querendo fazer através da vida dele.
E quantas vezes eu e você também não damos desculpas para Deus? Quantas vezes eu e você também não inventamos várias desculpas? Querido, presta atenção, tem desculpas que são incabíveis. É verdade ou não é? Mas tem desculpas que são até justificáveis. Agora presta atenção nisso, até as desculpas justificáveis para Deus são injustificáveis. O que eu quero dizer? Se Ele falar para você assim, ó, pula porque tem água, você olha para o chão e não tem água, o que você tem que fazer? Pular, porque antes de você chegar no chão, Ele vai pôr a água. Talvez essa desculpa que você está dando para Deus, para não fazer parte do que Ele está fazendo, não tem fundamento. É uma preocupação com o futuro, é uma preocupação com algo que não vai acontecer. Mas eu também entendo Gideão, porque eu também dei muitas desculpas para Deus. Eu disse para Deus, Deus, como é que eu vou ser pastor? Eu não venho de uma família pastoral, eu vou ser o primeiro pastor, não sei nem como é que é ser um pastor. Deus, eu não tenho uma boa formação, eu estudei a minha vida inteira numa escola pública. Deus, eu não sei falar, Deus, eu não sei liderar, Deus, quantas desculpas eu não dei, como é que eu vou sustentar minha casa? Como é que eu vou sustentar os meus filhos? Quais são as desculpas que você está dando para Deus para não fazer parte daquilo que Ele está fazendo? Talvez você esteja dizendo para Deus, eu estou trabalhando demais, estou tendo que ralar muito para conquistar o pão de cada dia. Aí Deus está falando assim para você, está fazendo isso porque você quer, porque você é bobo. Buscar em primeiro lugar o meu reino e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O salmista diz, a bondade e a fidelidade do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida. A palavra de Deus diz, eu nunca vi o justo mendigar o pão. Você precisa entender que a responsabilidade pelo seu sustento não é sua, é de Deus. Eu e você não trabalhamos pela perspectiva da falta, eu e você não trabalhamos pela perspectiva do vazio, eu e você somos movidos por um propósito. E quando nós entendemos o propósito e praticamos o propósito, o recurso nos segue, o recurso vem atrás de nós. É isso que a Bíblia diz, o lírio não trabalha e nem ajunta e veste do melhor dessa terra. O passarinho não trabalha e come o melhor dessa terra. Por que o passarinho come o melhor dessa terra? Porque ele está fazendo o que Deus mandou. Por que o lírio veste do melhor dessa terra? Porque ele está plantado aonde Deus o colocou. Todas as vezes que você estiver plantado aonde Deus te colocou, fazendo o que Ele mandou, não faltará recursos para você. Uma coisa é salário, outra coisa completamente diferente é provisão. Salário acaba, provisão não. Salário tem um limite, a provisão de Deus é completamente sobrenatural. Qual é a sua desculpa? Eu tenho que estudar muito, Juan, você não entende. Eu preciso me dedicar muito agora nos meus estudos. Querido, a palavra do Senhor diz assim, que se você pedir sabedoria a Ele, Ele te dará, e te dará livremente. Sabe quem são as pessoas mais inteligentes que eu conheço? São aqueles que mais caminham perto de Deus. Olha para Adão. Você pode até pensar que Adão era o homem das cavernas, o primeiro ser humano criado. Mas Adão foi criado com um vocabulário completo. Ele compreendia conceitos abstratos sem nunca ter experimentado. Ele entendeu a morte sem nunca ter visto a morte. Ele entendeu o mal sem nunca ter experimentado o mal. O homem com uma comunicação impecável, porque ele entende, mas também comunica para sua esposa. O homem com uma criatividade incrível e uma inteligência invejável, porque ele nomeia toda a criação, não de maneira aleatória, mas de acordo com as espécies. Por quê? Porque a Bíblia diz que Adão era a imagem e semelhança de Deus. E imagem no hebraico, você já sabe, significa o quê? Tislem, sombra. Quanto mais perto de Deus, mais a sombra dele é nítida na sua vida. Qual é a sua desculpa para não fazer parte daquilo que Deus está fazendo?
Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite justamente para que você pudesse ouvir dele. Você está cansado, está ansioso, está exausto, sabe por quê? Porque você saiu do meu compasso. O homem, quando saiu do Éden, ele saiu do compasso de Deus, e a ansiedade é fruto da falta. A ansiedade é a incerteza do amanhã, mas na presença de Deus não há incerteza do amanhã, não há incerteza da falta, há garantias e promessas do Senhor para nós. Quais são as suas desculpas? Porque Deus talvez te trouxe aqui para falar para você: não tenha medo, não importa o tamanho do seu desafio, não tenha medo, eu estou com você. Sabe, quando eu peço o Renan para fazer algo para mim, eu falo: Renan, olha, eu preciso que você vá até a cidade tal, e você compre o equipamento tal, está aqui o dinheiro, está aqui a direção. Tem como dar errado? Só tem como dar errado se ele desobedecer, mas se ele obedecer, ele tem direção, ele tem recurso, ele tem provisão. O Senhor tem uma direção para a sua vida. Qual é a sua desculpa para não fazer parte daquilo que Deus está fazendo? Não dê desculpas para Deus. Se Ele está te chamando, diga: eis-me aqui. Se Ele tem um desafio para você, diga: eu não vou ficar de fora do que o Senhor está fazendo. O terceiro aprendizado que eu tiro nesse texto é: se você precisar, peça um sinal. Não tem problema. Olha o que Gideão faz: se de fato posso contar com teu favor, então me dê um sinal. Em outro momento também Gideão vai fazer uma prova com Deus ali, pedindo para molhar, não molhar, e ele fica o tempo todo pedindo para Deus um sinal, para que ele pudesse saber que estava na direção certa. E às vezes você olha e pensa assim: não, eu não posso duvidar, eu não posso ter crises de fé, porque Deus vai me condenar. Mas quando eu olho para a história bíblica, de Gênesis a Apocalipse, do Antigo para o Novo Testamento, eu percebo que Deus nunca teve problema com alguém que duvidou. Deus teve problema com alguém que usou da dúvida como último artifício da sua vida. Você não tem problema em ter uma dúvida, o problema é quando você pega essa dúvida e faz com que ela trave toda a sua vida. Com Maria, por exemplo, ela está chorando, ela não sabe o que aconteceu. Jesus, ele usa uma palavra, alguns comentaristas dizem que só ela saberia que aquele era o Messias. Jesus sabia como tratar a dúvida de Maria. Com Tomé, ele fez diferente, ele falou: Tomé, você precisa tocar, então toca. Com os discípulos no caminho de Emaús, ele sentou e ele repartiu o pão. Com o apóstolo Paulo, ele precisou fazer ele cair do cavalo e ter uma experiência sobrenatural. Jesus se importa com você, Ele se importa com a sua dúvida, e Ele é tão maravilhoso que Ele sabe que a maneira como Ele tira a minha dúvida é diferente da maneira como Ele tira a sua. E se você estiver dizendo assim: Deus, eu não queria estar assim, mas estou, me ajuda me mostrando e confirmando, pode ter convicção e certeza que o Senhor vai trazer direção, confirmação sobre a sua vida. Ou seja, para que você possa viver o teu propósito, para que você possa fazer aquilo que o Senhor está pedindo de você, qual é o sinal que você precisa nessa noite? Qual é a confirmação que você precisa nessa noite? Eu me lembro que eu estava no Turma de Minas, quando era adolescente, Deus estava me chamando, e eu ficava assim: Deus, o Senhor está me chamando ou isso é do meu coração? O Senhor realmente está me chamando ou isso é emoção? E aí eu fui lá para frente, eu me ajoelhei e eu falei assim: Deus, se o Senhor está me chamando, faz que a pessoa tal venha orar comigo. E essa pessoa estava muito longe, ela estava muito distante daquele lugar, e era praticamente improvável, porque quem já foi no Turma de Minas sabe que ali às vezes ajoelham 300, 400 adolescentes na hora do apelo. E eu estava lá na frente, de cabeça baixa, e aquela pessoa, aquele pastor que eu pedi a Deus, foi lá, colocou a mão na minha cabeça, e aquele dia eu entendi também que aquilo era uma confirmação.
Qual é a confirmação que você precisa? O quarto aprendizado que eu tiro desse texto é: derrube os altares que foram dedicados aos outros deuses. Naquela mesma noite, o Senhor disse: separe o novilho do rebanho do seu pai, aquele que tem 7 anos, e despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Querido, Deus está pedindo algo muito difícil para Gideão. O pai de Gideão, assim como todos os israelitas, estavam vivendo um momento de apostasia da fé, eles estavam vivendo um momento de idolatria, e Deus está falando para Gideão: vai lá e destrua o altar que o seu pai levantou, destrua as alianças que a sua família fez com os ídolos, com os falsos deuses, com aquilo que não me agrada. Mas antes de voltar para esse ponto, deixa eu recapitular com você algumas coisas. Primeiro, acredite na visão que Deus tem a teu respeito. Você não é aquilo que o mundo diz que você é. Você não é aquilo que o mundo tenta te enquadrar. Não, você é aquilo que Deus te formou para ser. Você precisa enxergar o sonho que Deus tem para a sua vida. Segundo lugar, pare de dar desculpas para Deus, porque nenhuma desculpa para Deus é justificável. Em terceiro lugar, se você tem dúvidas, peça para Ele uma confirmação. Mas agora chegou o momento de você quebrar os altares da sua vida. Eu quero levar você para Êxodo 32, quando Moisés sobe ao monte. Você se lembra dessa cena? Moisés, ele sobe ao monte, ele está na presença de Deus, e o povo está lá embaixo, sem saber o que havia acontecido com Moisés. O povo até chega a pensar que Moisés morreu lá em cima. Eles chegam para o irmão de Moisés, que é Arão, e eles falam assim: Arão, será que você pode fazer para a gente um falso Deus aqui, um ídolo, para guiar a gente, porque Moisés, ele não vai voltar? Aí Arão começa a pegar todas as peças de ouro que havia no meio do povo, e ele constrói um bezerro de ouro, e eles começam a fazer uma verdadeira festa. Para ilustrar, é como se fosse isso daqui. Nós estamos na presença de Deus, e do lado de fora está acontecendo uma festa da carne. Quando Moisés desce do monte, e ele vê aquela festa da carne acontecendo ali, para resumir a história, 3.000 pessoas morrem na hora, por causa do juízo de Deus. E eu fico olhando para essa história, eu fico pensando: meu Deus, quanto esse povo é burro. Como que eles poderiam pensar que um bezerro de ouro guiaria eles? Eles caminharam pelo deserto, experimentando o maná cair do céu, a água brotar da pedra, o mar vermelho se abrir. Como é que esse povo agora pode pensar que um bezerro de ouro pode fazer algo por eles? E aí, enquanto eu estava questionando a Deus nesse sentido, sabe o que Ele falou para mim? Juan, quantas vezes você não fez a mesma coisa? Eu falei: Deus, eu nunca fiz isso. Sabe aonde você fez? Quando você depositou a sua confiança na mão de uma pessoa. Como é que você pode pensar que a sua vida depende de uma pessoa? Sou eu que dei palavras de ordem para que você viesse à existência. Sou eu que todos os dias diz: acorda. Sou eu que faço todos os seus órgãos funcionar. Sou eu que todos os dias direciono a sua vida. E Deus continua falando: sabe quando é que você fez isso de novo? Quando você confiou a sua vida em uma carreira. Como é que você pode pensar que uma carreira iria te sustentar e guardar e proteger a sua família para todo sempre? Olha o que a gente está vivendo hoje. A inteligência artificial está substituindo praticamente todos os profissionais. Como é que eu posso depositar minha confiança, o sustento da minha casa, na minha profissão? E Deus continuou falando ao meu coração, dizendo que quantas vezes eu também confiei no dinheiro que tinha.
E enquanto eu tinha aquele dinheiro poupado, guardado, eu estava em paz, mas quando eu precisava usá-lo e sacá-lo, eu ficava ansioso. E Deus falou: você está julgando esse povo porque ele construiu um bezerro de ouro? Quantos bezerros de ouro você tem na sua vida? Talvez o teu bezerro de ouro seja o teu pai, a tua mãe, ou talvez seja o teu filho. Talvez o teu bezerro de ouro seja aquilo que você conquistou na vida, as posses, e aí você olha para tudo isso e pensa assim: não, nada de mal vai me acontecer, porque se acontecer eu tenho muitas posses. Talvez o seu bezerro de ouro seja o seu nome, o seu network, o seu contato. Não, se em último caso alguma coisa acontecer, eu tenho para quem ligar. E Deus está falando para você: ei, acorda, eu sou o Deus da tua vida. Fui eu que dei palavras de ordem, eu te salvei, eu te guardo quando você dorme, eu te guardo quando você está acordado, eu te conecto, eu abro portas para você. Pare de adorar falsos deuses. Não tem problema você amar o seu pai, não tem problema você amar os seus filhos. O problema é quando a gente coloca outras coisas no lugar de Deus. Não tem problema você trabalhar, não tem problema você ganhar dinheiro, não tem problema você ser próspero. O problema é quando você coloca outras coisas no lugar de Deus. Deixa eu te dizer mais. Quer perder alguma coisa na sua vida? Qualquer coisa, quer perder? Basta você colocar como prioridade, basta você colocar no lugar de Deus, e Ele vai tirar aquilo de você. Você precisa quebrar os seus altares. Tem altares que você herdou, tem ídolos que você herdou. Eu, por exemplo, herdei da minha família essa ganância pelo dinheiro, e eu preciso quebrar esse altar na minha vida, e eu preciso destruir esse altar na minha vida. Essa futilidade, o dinheiro está aqui para eu usá-lo, e não para eu ser usado por ele. Quais são os altares que você recebeu e que você precisa quebrar na sua vida? Eu sei que para cada um de vocês, essa palavra se encaixa de uma maneira. Talvez você está colocando toda a sua vida na mão de um amigo, em um relacionamento amoroso. Talvez você está colocando todo o futuro dos seus filhos em uma educação que você está dando para ele hoje, em uma escola. Você precisa adorar de fato a Deus. Você precisa confiar de fato em Deus. Você precisa entender que é Deus que tem o controle sobre tudo e todos. Amém, igreja? Até aqui está tudo bem? Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo continuar ministrando sobre o seu coração. O quinto aprendizado que eu tiro desse texto é que Deus, Ele quer te usar de uma maneira improvável. Talvez você pense assim: não, eu já tenho mais ou menos essa habilidade aqui, esse dom, mas deixa eu te dizer, Deus quer te usar de uma maneira completamente improvável. Quando Gideão vai convocar o exército, se levantam 32 mil homens. E aí, para resumir os 3 textos que estão projetados na tela, Deus fala assim: cara, se vocês forem com 32 mil homens, vocês vão falar que vocês venceram por conta própria. Eu não vou ser glorificado nessa vitória, então faz o seguinte: todos os homens que estão com medo vão embora. Sabe quantos foram embora? 22 mil homens. Aí ficou lá aqueles 10 mil, e Deus falou: ainda tem gente demais. Eu vou dar aqui uma outra prova para a gente separar quem é que vai para a guerra e quem é que não vai. E aí sobram 300 soldados com Gideão. Deus usa Gideão de uma maneira completamente improvável. Deixa eu contar uma história para vocês, uma história que poucas pessoas sabem, mas uma vez na minha vida, na minha caminhada ministerial, Deus falou comigo que eu precisava reduzir o tamanho da minha equipe, porque
ele queria torná-la mais relevante. E ele estava dizendo claramente para mim assim: Juan, tem muita gente e perdeu a força, perdeu a relevância, precisa reduzir. E eu olhava para Deus e falava: Deus, não faz sentido. A nossa igreja é muito grande, nós temos tantos desafios, como é que eu vou fazer isso? E Deus o tempo todo me dizia isso, e Ele me deu esse texto de Gideão, e Ele trouxe essa palavra ao meu coração, que eu precisava reduzir para tornar a equipe relevante. Eu orei a Deus dizendo: então nos direciona, e quando eu fui conversar com a pessoa que Deus havia direcionado, Deus também já tinha falado com ela. E de fato a equipe foi reduzida a um número muito menor do que era antes. E o interessante é que mesmo com uma equipe menor, o trabalho e o resultado foi infinitamente maior. Nós precisamos confiar naquilo que Deus diz e naquilo que Deus fala. Às vezes é melhor você ter 2 funcionários na sua empresa comprometidos do que ter 10 funcionários que não estão comprometidos. Às vezes é melhor você ter um amigo que você pode ligar a qualquer momento e que ele vai te socorrer com a maior alegria do coração, do que você ter 10 amigos e quando você ligar, nenhum deles te atender, ou todos darem uma desculpa para não te socorrer. Você precisa entender que nem tudo que cresce é saudável. A barriga quando cresce não é saudável. O câncer quando cresce não é saudável. E às vezes a gente precisa olhar para a vida da gente e a gente precisa reduzir algumas coisas. Na tendência do mundo hoje, quanto mais você tem, mais livre você é. Mas eu fui pastor de uma igreja em São Paulo, de um povo muito elitizado e que tinha muitas posses. E sabe o que eu vi na prática? Ninguém me contou, eu vi na prática, que quanto mais posses você tem, mais escravo você é. Tinha muitas pessoas ali que não podiam viajar com a família, porque tinham que tomar conta disso, controlar aquilo, estar presente naquilo outro. Às vezes você tem que olhar e falar assim: eu preciso enxugar, eu preciso reduzir, para que eu possa ser mais relevante. O que eu aprendo aqui é que Deus queria usar Gideão de uma maneira completamente improvável. E Deus tem feito isso com a nossa igreja. Toda a nossa equipe ministerial é uma equipe ministerial muito jovem. E eu entendo que Deus tem feito isso para que o nome dele seja glorificado. Porque quando as pessoas olham para a nossa equipe, elas não têm como falar: olha, a igreja está crescendo por causa do Juan. Não, quando elas olham para a nossa equipe, elas falam assim: só pode ser Deus. Não tem outra explicação para o que está acontecendo ali. O lugar não é dos melhores, a região não é a mais bonita, a mais segura, não há tanto estacionamento, mas o que Deus está fazendo ali é extraordinário. Mas sabe, eu tenho orado todos os dias para Deus enviar para cá as pessoas que Ele quer. Eu já contei isso para vocês várias vezes, mas talvez eu não tenha contado para vocês uma outra oração que eu também faço: que Deus tire do nosso meio todo joio. Que Deus tire do nosso meio todas as pessoas que não vão se quebrantar ao Espírito Santo de Deus. Todas as pessoas que são enviadas por Satanás para trazer discórdia, para destruir relacionamentos. E eu tenho visto de fato nesses últimos anos Deus peneirar a igreja, mas não só a nossa, peneirar a igreja de uma maneira universal. A pandemia foi uma prova disso. Aqueles que eram mornos na fé nem voltaram. A crise política que aconteceu ano passado, que dividiu a igreja em 2 partes, também fez com que aqueles que não estavam fincados na rocha, fez com que aqueles que não estavam fincados na palavra, também saíssem da igreja. Eu vejo Deus peneirando a igreja, porque é melhor ter uma igreja mundialmente falando pequena e fiel, capaz de suportar os sofrimentos sem negar a Cristo, do que ter uma igreja que cresce de maneira exponencial e que envergonha o Evangelho, e que dá mau testemunho na sociedade.
Interessante porque o joio e o trigo são iguaizinhos. Quando você pega o joio e você pega o trigo, é a mesma coisa. A diferença é que quando você passa com o seu carro em cima do trigo, ele amassa, mas depois ele volta para o lugar. Mas quando você passa com o seu carro em cima do joio, você acaba com ele. Você destrói, porque por dentro ele é vazio, ele é oco. Se você pegar o trigo e você amassar ele, você vai ver os grãos na sua mão. Mas se você pegar o joio e amassar, não tem nada, é vazio por dentro. Querido, tempos difíceis virão. Nós sabemos o final da história, e nós sabemos que o final da história é vitória. Mas a vitória, ela é precedida pelo quê? Por uma batalha. Toda vitória é precedida por uma guerra. Mas eu e você podemos ir de cabeça erguida, porque o nosso Deus já garantiu a vitória do seu povo. Mas não é porque Ele falou que nós seremos vitoriosos que vai ser fácil. Nós seremos perseguidos, mas não desamparados. Nós seremos açoitados, mas não desamparados pelo nosso Deus. Sabe, eu vi isso na pandemia. Eu vi isso, Deus colocou a mão dele sobre a vida de muitos cristãos. A mesma coisa que aconteceu no Egito, quando Deus mandou as 10 pragas, e que não atingia o povo de Israel, eu tenho visto acontecer hoje. As crises políticas, as crises econômicas, as pandemias, parece que isso assola a sociedade, mas o povo de Deus continua avançando, ele não para, a igreja de Jesus não para, ela continua avançando, porque a Bíblia diz assim, olha, eu não vi o justo mendigar o pão, não é o crente, não é aquele que fala, não é aquele que tem uma vida de aparência, é aquele que de fato é justo. Deus está levantando uma geração de guerreiros, como fez no tempo de Juízes. Aonde estão as Déboras do nosso tempo? Aonde estão? Sabe, eu falei aqui domingo passado, na terceira idade da nossa igreja, eu sou capaz de falar sobre mais de 20 Déboras que a gente tem aqui, mulheres de oração, mulheres de bom testemunho. Mas quando eu olho para a faixa etária dos 40, dos 30, eu fico pensando, meu Deus, cadê as Déboras? Estão distraídas com tantas futilidades. Cadê os Baraques do nosso tempo? Cadê os Gideões do nosso tempo? Deus está à procura de homens e mulheres. Ele encontrou, talvez há 9, 10 dias atrás, nos Estados Unidos, alguns jovens que estavam ali dizendo, Deus, não importa mais nada, eu só quero o Senhor. E a glória desceu naquele lugar de uma maneira tão sobrenatural que as pessoas não têm vontade de ir embora. A presença de Deus naquele lugar é tão surreal, que as pessoas estão fazendo filas quilométricas na chuva, em temperaturas abaixo de 0, para poder entrar e desfrutar de um pouco daquilo que está lá dentro, mas aquilo só aconteceu porque Deus encontrou pessoas famintas. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração, aí eu serei achado por vós. Bata a porta enquanto você pode encontrar. Esse é um chamado para a nossa geração. O sexto aprendizado que eu tiro desse texto é: nos momentos de fraqueza, Deus enviará pessoas para te fortalecer, amém? Nos momentos de fraqueza, Deus vai enviar pessoas para te fortalecer. Olha o que Deus diz para para Gideão. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Quando Gideão ouviu o sonho e a interpretação, ele adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita em nossas mãos. Eu me lembro em 2018, no mês de novembro,
num período em que eu estava esgotado, cansado, sem forças, e era como se Deus tivesse me levado para um acampamento, e ali naquele acampamento o Senhor falou comigo, e eu voltei daquele acampamento inflamado, incendiado, e as coisas que Deus disse começaram a acontecer. E tem vários momentos da minha caminhada que são difíceis, e do nada eu recebo uma mensagem, uma ligação, uma oração. É Deus levantando pessoas o tempo todo para fortalecer a sua fé, fortalecer a sua caminhada, para dizer para você: não desista, você está no caminho certo, não para. Essa, se eu não me engano, é a 4ª conferência nossa de carnaval. E toda conferência de carnaval eu penso em nunca mais fazer outra. É muita luta com a prefeitura, é muito embate com a BH Trans, é muito difícil na cidade que investe 25 milhões de reais, que você anda por aí e não consegue enxergar onde esse dinheiro está. É muita batalha espiritual, é muito investimento financeiro na programação, é trazendo gente boa, cheia do Espírito Santo de Deus, e muitas vezes as pessoas preferem ir para a praia, curtir o feriado, não entendem a batalha que é o carnaval. Querido, carnaval é uma batalha espiritual tremenda. É como se Deus estivesse convocando um exército para batalhar no carnaval, e alguns soldados estão dizendo: ei Deus, eu vou descansar um pouco, depois eu volto. O que está acontecendo em Belo Horizonte é culpa nossa. Porque quando eu era criança nessa cidade não tinha essa bagunça. Quando eu era adolescente nessa cidade não tinha essa promiscuidade. Por quê? Porque lá em 60 e 70, Deus levantou homens que se consagraram a Ele, que buscaram a Ele, e Deus desceu um avivamento tão sobrenatural em Belo Horizonte, que durante muitos e muitos anos nós desfrutamos da paz daqueles que se entregaram a Deus. Mas hoje eu e você preferimos o descanso, o lazer, o entretenimento. É verdade ou não é? Aí quando a gente investe 20 mil reais, 30 mil reais numa conferência de carnaval, e a gente percebe que as pessoas não vêm aqui, eu penso assim: eu vou desistir, eu não vou fazer mais. Aí Deus levanta alguém para falar assim: pastor, persevera, a luta é grande. Aí Deus levanta alguém, e essa pessoa fala assim para mim: Juan, hoje está difícil, mas em poucos anos não vai ter mais carnaval em BH. Juan, persevera, porque em poucos anos vai acabar a promiscuidade, porque quando Deus levantou Débora, foram 40 anos de paz. Quando Deus levantou Gideão, foram 40 anos de paz. O que está faltando hoje são pessoas dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eu sacrifico o meu prazer, o meu entretenimento, eu sacrifico o meu descanso, porque eu sei que o Senhor está preparando para mim algo que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Eu sei que na eternidade eu vou desfrutar de algo que é sobrenatural, e eu entendo que aqui na terra eu estou em missão. Eu não estou nesse mundo a passeio, eu estou nesse mundo em missão. E não importa qual é a sua profissão, na Bíblia tem 3 tipos de vocação. A vocação profissional, que é aquela que contribui para o bem-estar da humanidade: o médico, o engenheiro, o professor, advogado. A vocação designativa, que é quando Deus escolhe usar ímpios na história para cumprir aquilo que Ele quer, como Ele fez com Faraó, Nabucodonosor, Artaxerxes, Ciro e muitos outros. E a vocação redentora, que é aquela que Deus usa pessoas para levar a salvação. Qual é a sua vocação? O que você veio fazer nesse mundo? Qual é a sua contribuição? Eu creio que Deus te trouxe aqui para que você pudesse receber uma palavra de encorajamento. Eu creio que Deus te trouxe aqui para que você não cedesse às pressões sociais. Eu creio que Deus te trouxe aqui para que você tenha coragem, nova geração, de casar virgem. Não ceda às pressões desse mundo.
Não destrua o casamento que Deus tem para vocês. Não destrua o seu futuro. Tome a decisão e lute com todas as suas forças. E se você já perdeu a sua virgindade, clame ao Senhor para que Ele restaure a pureza do seu coração. Eu creio que Deus te trouxe aqui para que Ele pudesse te mostrar como é que Ele quer te usar. E que muitas vezes vai ser de uma maneira improvável. Eu fui formado, gerado para ser um empreendedor. Toda a minha formação antes de teologia, toda a minha experiência antes de teologia tem a ver com empresas, montar negócios, criar receita. Eu nunca pensei, nunca passou na minha vida que eu seria um pastor, mas Deus vem e Ele me surpreende com algo que eu nunca havia imaginado, e hoje eu não troco o que eu vivo por nada. Não tem mais diferença entre domingo, segunda, terça, quarta. Porque quando nós estamos dentro do nosso propósito, nós vivemos os melhores dias e anos da nossa vida. E é isso que o Senhor tem para você. Aqui na PIB-BH não é onde tudo termina, é onde tudo começa. Nesses 4 anos eu tenho visto isso acontecer. Nesses 4 anos, muitas pessoas entraram aqui sem saber quem eram, para onde deveriam ir e o que deveriam fazer. E eu tenho visto pessoas sendo enviadas todos os dias, capacitadas. Eu tenho visto Deus revelar propósito, identidade. Porque a igreja não é o fim, a igreja é o início. A salvação é a plataforma. É a partir da salvação que você começa a viver. Até a sua salvação você sobrevivia. Você se arrastava, você não tinha significado, mas na sua salvação Deus começa a te levantar, e você começa a ser luz, a fazer a diferença, e você começa a amar essa vida, e você vive ela intensamente. Sempre que Deus quer te usar, Ele vai enviar alguém que tem autoridade espiritual sobre a sua vida, para chegar para você e falar assim: olha, segue esse caminho, segue essa direção. Sempre que Deus quer usar alguém, Ele vai usar pessoas que também acreditam naquela visão, para que elas possam caminhar junto. Eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir, porque padrão de pensamento modela comportamento, e comportamento gera habitação espiritual. As conexões da vida não servem para preencher os nossos vazios, porque isso só Deus é capaz de fazer. Adão foi criado completo em Deus, Eva foi criada completa em Deus. As conexões da vida servem para potencializar propósitos. Deus vai colocar pessoas que estão caminhando na mesma direção, que acreditam na mesma coisa, que estão no mesmo propósito, para que vocês possam formar esse exército de 300 para derrotar talvez 3 milhões de pessoas que estão vivendo na promiscuidade. Mas a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as potestades do ar. Angustiado, porque o meu sonho era ver essa igreja no carnaval lotada de jovens e adolescentes. Angustiado, eu orei a Deus dizendo: Deus, por quê? E Ele disse para mim: mas também por que você quer ter tantos, se eu posso fazer com os poucos que estão aí? Não adianta estar lotado aqui, se quando eu olho no Instagram, eu me envergonho do que eu vejo. Não adianta ter milhares de jovens aqui, se quando eu vou conversar com os pais, eu fico constrangido com o que eu ouço. Deus quer usar você. Se Ele te trouxe aqui nessa noite, é porque Ele tem um propósito para a sua vida. É porque Ele quer fazer algo na sua história. Ele quer te usar de uma maneira que talvez você nunca imaginou. Por isso, o 7º aprendizado que eu tiro desse texto é: se submeta aos processos de Deus. Quem se submete é transformado. Mas Zeba e Zalmunna disseram: venha e mate-nos você mesmo. Olha o que eles falam para Gideão. Isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou, e tirou os enfeites do pescoço e dos camelos. Aquele mesmo homem que era medroso, covarde,
Aquele mesmo homem que duvidava o tempo todo, aquele mesmo homem que ficava pedindo sinais para Deus, agora está avançando com coragem. Aquele mesmo menino que falava para Deus: eu não sei falar, eu sou tímido. Aquele mesmo menino que falava para Deus: eu não tenho uma boa formação para ser pastor, estudei em escola pública. Aquele mesmo menino que falava para Deus: mas como é que eu vou sustentar minha casa quando eu casar? Aquele mesmo menino hoje está aqui falando para você, porque quem se submete aos processos de Deus é transformado. Deus quer modelar você num guerreiro forte e poderoso. O que Deus viu lá na primeira vez, quando Ele falou com Gideão: você é um guerreiro forte e poderoso, agora é verdade. Você precisa acreditar naquilo que Deus está dizendo, porque é só uma questão de tempo para aquilo que Ele disse se tornar uma realidade. Agora, se submeta ao processo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: crescer dói, mas não crescer dói muito mais. Prefira a dor do crescimento do que a dor da estagnação. O processo de Deus é o deserto. E quando o povo estava no deserto, eles falaram assim: eu preferia voltar para o Egito, eu preferia a escravidão. Isso me ensina algo: todas as vezes que nós estamos no processo de Deus e está doendo, nós muitas vezes preferimos recuar do que permanecer. E muitas pessoas deixam de viver aquilo que Deus tem para elas, porque não permanecem e não são constantes. Eu fico pensando naquela geração que morreu no deserto porque não acreditou, porque não se entregou, porque não permitiu Deus trabalhar na sua vida. Crescer dói, mas não crescer dói muito mais. Prefira a dor do crescimento. O oitavo aprendizado que eu tiro desse texto é: não roube a glória de Deus. Os israelitas agora estão dizendo para Gideão, agora que Gideão é o conquistador, agora que ele é vitorioso, eles estão dizendo: reine sobre nós, você e a sua descendência, seu filho, seu neto, reinem sobre nós. E Gideão diz assim: eu não vou fazer isso. É como se ele estivesse dizendo: gente, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei a minha origem, eu sei que tudo o que aconteceu teve a ver com Deus, não tinha a ver comigo. Aqui Gideão está dando a glória a Deus porque ele sabia quem ele era. Ele mesmo havia dito: olha, eu sou o menor dos meus irmãos e eu pertenço ao menor de todos os clãs. O que aconteceu só aconteceu porque a mão do Senhor estava comigo. Eu vou reinar se Deus mandar, mas se Ele não mandar, Ele vai ser o rei de vocês. Queridos, às vezes Deus te usa tanto, às vezes Deus nos usa tanto, que a gente pode correr o risco de pensar que a gente está ficando bom. Às vezes a técnica já está tão aprimorada, o nível de excelência já está tão alto, que a gente pode correr o risco de pensar que a gente não precisa mais de Deus. Cuidado para você não perder aquilo que Deus te deu, por conta de uma arrogância de coração. Cuidado para você não roubar a glória que é de Deus. Eu sei de onde eu vim. Eu nasci numa rua de terra. As casas não tinham muro, era conjunto habitacional. Eu cresci, estudei a vida inteira em escola pública. Nunca tive privilégios na vida. Eu sei de onde eu vim. Eu sei quem eu sou. E eu sei que tudo o que está acontecendo é por causa de Deus. Mas se em algum momento eu perder isso de consciência, eu começar a falar assim: eu prego demais, eu lidero muito bem, tudo aquilo que o Senhor está fazendo, assim como Ele fez com Israel, Ele vai tirar a mão. O maior inimigo de Israel não eram os outros povos, era o próprio coração de Israel. E por último, já quero chamar o canto verbo aqui à frente.
Deus está falando com você nessa noite? Deus está falando com você? O nono aprendizado que eu tiro desse texto é: quando homens obedecem a Deus, eles geram tempos de paz. Isso é pesado e é profundo. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou de paz durante 40 anos. Olha que lindo o que acontece na vida de um homem e de uma mulher quando eles obedecem a Deus. Eles promovem paz dentro da sua casa. Querido homem, preste atenção no que eu vou te falar. A sua mulher não precisa de dinheiro, ela precisa de segurança, ela precisa de estabilidade, ela precisa de paz. Mas um homem desobediente a Deus, ele não promove paz dentro da sua casa. Um chefe que desobedece a Deus não promove paz no seu ambiente de trabalho. Um governante que desobedece a Deus promove medo, crise, pânico. Sabe o que a gente está precisando hoje? De pessoas que decidem obedecer. Não roube a glória que é de Deus. Sabe, eu preciso não só dizer para vocês que tudo que eu estou vivendo foi por causa de Deus, mas eu também preciso falar para vocês que tudo que eu estou vivendo também tem a ver com algumas pessoas que Deus colocou na minha vida. Uma dessas pessoas se chama Paulo Nossi. O meu avô, que mesmo quando os meus pais não estavam vivendo uma vida com Deus, não desistiu da gente. Um outro homem que Deus colocou na minha vida foi o pastor Maurício. E o terceiro homem que Deus colocou na minha vida para que eu pudesse chegar exatamente no estágio em que eu estou nesse exato momento foi o pastor André Fontana. Por isso, quando vocês olharem para mim, agradeçam a Deus, mas agradeçam ao Paulo Nossi. Fala assim: Deus, obrigado pela vida do Paulo, obrigado pela vida do Maurício, obrigado pela vida do André Fontana. Eu não posso assumir a glória daquilo que eu não fiz. Sabe o que a gente está precisando hoje? De homens com o coração quebrantado, de mulheres com o coração humildes. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão muito cheias de si. Parece que a gente precisa ficar o tempo todo provando para as pessoas quem nós somos. Parece que a gente precisa o tempo todo ficar se vendendo. Ei, você não pode ser amado pela sua utilidade. Deus te fez para ser amado pelo seu significado. Você, mulher, não pode se escravizar pensando que você será amada pelo seu corpo e pela sua aparência. Você, mulher, tem que ser amada pelo significado que você tem. Você, homem que está aqui nessa noite, você não pode ser amado pela sua utilidade, porque você protege e provê. Você precisa ser amado por quem você é. Eu sei que não dá para começar lá fora, mas dá para começar aqui dentro. Eu sei que não dá para a gente começar do macro, mas dá para começar entre nós. Sabe o que nós mais precisamos hoje dentro das famílias? Homens obedientes a Deus, que vão gerar tempos de paz à sua geração. Por causa do meu avô, que um dia tomou a decisão de aceitar Jesus na sua juventude, hoje os meus filhos ainda desfrutam de um tempo de paz. Você tem ideia que se hoje você tomar uma decisão, as suas gerações agradecerão pela paz que foi consequência da sua entrega hoje? Sabe o que a gente precisa dentro do mundo dos negócios? Homens e mulheres obedientes. Sabe o que a gente precisa dentro das igrejas? Líderes obedientes. Líderes obedientes.
pessoas que se submetem, gente que vive a palavra, que promove paz. Sabe o que a gente precisa na cidade hoje? Estudantes que obedecem a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que você não pode fazer, seus colegas, seus professores, todo mundo pode pressionar vocês, mas vocês precisam ser como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quanto que você está disposto a obedecer a palavra de Deus? Porque obedecer quando tem conveniência não é obediência, é interesse. Obedecer quando você vai ganhar algo em troca não é obediência, é interesse. Só é obediência quando, mesmo não concordando, não aceitando, você se submete e faz, porque você confia em quem está pedindo e quem está falando. E a Bíblia diz que Jesus obedeceu até a morte, e a morte de cruz. Até quanto você está disposto a obedecer? Para a gente encerrar, para você refletir, analisar e praticar. Acredite no que Deus diz a teu respeito. Como o pastor Mateus falou, quem tem rótulo é objeto, pessoas têm identidade, e a sua identidade é um filho e uma filha muito amado por Deus. Não seja bom em dar desculpas, porque quando você aprende a dar desculpas, você não fica bom em mais nada. Para de dar desculpas para Deus. Se você estiver duvidando, peça para Ele um sinal. Quebra toda idolatria, todos os altares da sua vida. Deus te usará de uma forma que todas as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: só pode ser Deus. Não tem como ser outra pessoa. O que a Bruna faz dentro da sala de aula só pode acontecer porque quando ela chega ali, o Espírito Santo de Deus desce naquele lugar. O Alexandre só é capaz de criar o que ele cria porque ele tem uma conexão direta com o Pai. As pessoas só se sentem bem no partir o café porque aquele lugar está cheio da presença de Deus. Nós precisamos viver uma vida de tal maneira que as pessoas olhem para nós e elas digam assim: não tem nada a ver com eles, tem tudo a ver com Deus. Seja constante, permaneça avançando, porque Deus transformará a sua fraqueza na sua maior vitória. Ele transformou o medo de Gideão na coragem desse homem. Dê toda a glória e toda a honra a Deus. E a consequência de uma vida entregue a Deus são tempos de paz. O que você quer para as próximas gerações? Eu quero paz. – 32 mil homens se alistaram no exército de Gideão, mas Deus permaneceu com apenas 300. Ele falou assim: quem está com medo, vai embora. Quem quer outra coisa, vai embora. Mas quem quer fazer parte do que eu estou fazendo, permaneça aí. E se você quer ser um agente de Deus para promover paz nas próximas gerações, se você quer fazer parte do exército dos 300, eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero terminar esse culto consagrando a sua vida a Deus. Não existe nada mais poderoso do que quando você fala. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não saiba disso. Satanás não é onipresente. Ele não está em todos os lugares. Ele também não é onisciente. Ele não sabe o que você pensa. O mundo espiritual precisa ouvir você falar, porque Deus nos deu a palavra criativa. Ele disse: haja, e as coisas existiram.
Ele diz: aconteça, e as coisas acontecem. O mundo espiritual, as trevas precisam ouvir de você: eu sou um agente de paz, eu sou um agente de reconciliação, eu sou usado pelo Senhor Jesus Cristo, eu estou quebrando na minha vida os altares. Abre a tua boca e comece a falar, porque se você não falar, o mundo espiritual não saberá as decisões que você está tomando. Feche os teus olhos aí aonde você está, e mesmo que baixinho, começa a falar. Quebra, Deus, toda idolatria no meio do povo, Pai. Quebra toda idolatria no meio da sua igreja. Nós não queremos lidar com o Senhor como se o Senhor fosse um ídolo. Nós não queremos, ó Deus, prestar cultos ao Senhor para convencer ao Senhor a fazer aquilo que nós queremos. Nós não viemos aqui nessa noite para adorar muito, cantar muito, pregar muito, ofertar muito, para que talvez a gente convença o Senhor a fazer aquilo que a gente quer. Quebra, Deus, essa imagem de ídolo que a gente tem dentro de nós. Nós viemos aqui para nos humilharmos, para nos quebrantarmos, para nos rendermos, para nos renunciarmos e para vivermos somente aquilo que o Senhor tem para nós. Quebra toda idolatria religiosa, Pai, porque o pastor não é mais espiritual que ninguém, porque não tem oração mais poderosa do que a outra, porque dentro de uma família tem filhos e só tem um pai, e Ele é Jesus Cristo, Ele é o nosso Deus, é o Espírito Santo, essa é a nossa família. Jesus é o nosso irmão mais velho, que entregou por nós a sua vida naquela cruz, para que nós fôssemos adotados. Quebra toda idolatria, Pai. Se tem alguém depositando a confiança da sua vida no dinheiro, quebra isso em nome de Jesus. Quebra toda idolatria, carreiras, posses. Quebra toda idolatria aos relacionamentos, às pessoas. Porque a idolatria nos deforma, mas a adoração nos forma a imagem do ser criado. A adoração nos forma a imagem do ser criador. E nós queremos ser formados à imagem de Ti, Pai. Nós queremos ser a Tua imagem, a Tua semelhança. Por isso, faz essa obra nas nossas vidas. Nós queremos consagrar tudo que somos, tudo que temos, todos os nossos pensamentos ao Senhor. Todos os nossos sonhos são Teus, todos os nossos projetos são Teus. E Deus, muito obrigado, porque nessa noite há perdão. A Tua palavra diz que o Senhor é fiel para perdoar todos aqueles que se arrependem. Ó Deus, muito obrigado, porque a Tua graça é didática e ela nos ensina a viver de uma maneira santa, justa e piedosa. E numa noite onde há perdão e graça, a glória ao Senhor, e é isso que nós prestaremos, um louvor a Ti, em nome de Jesus.